49 Guild Wars capítulo 145. Mjolnir autor. Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Como ferreiro Master Rank em sua vida passada, nível 60 a 80, Draco lidou com muitos tipos diferentes de materiais épicos, sendo Igiron apenas um dos tipos mais comuns. Antes de sua morte, ele conseguiu alcançar os estágios finais do Master Rank. Isso lhe permitiu criar a pseudo-lendária Espada de Mana, que se encaixava perfeitamente em seu antigo estilo de luta. Porém, ele sentiu um misto de excitação e apreensão ao ver aquilo bem na sua frente, pois havia uma diferença fundamental entre aquela época e agora. Essa diferença estava no nível de Tradeskill. Em sua vida passada, ele estava no nível 78, 12%, mas isso foi depois de passar cerca de uma década aprimorando suas habilidades e usando tantos recursos valiosos que o custo total deve ter sido maior do que o dinheiro em circulação na Terra. No entanto, pouco mais de uma semana se passou desde o lançamento do jogo e embora sua conquista de atingir o nível 35, 86%, tenha sido mais do que impressionante, não se deve esquecer o que isso significava. Este foi o Elite Rank, onde se deveria pensar em como gerenciar itens incomuns. Mesmo os itens raros seriam uma dor de cabeça para o ferreiro Elite Rank mais talentoso, muito menos para agir como um sapo cobiçando um cisne que fosse itens épicos. Itens épicos estavam 2 ranks acima dele. Esta tinha sido a mesma situação com a poção Beijo do Anjo. Felizmente, a alquimia era muito mais administrável para ele, já que dependia principalmente da energia mundial. Sua origem da fonte dracônica de rank supremo, concedendo-lhe direitos de administrador, significava que ele era um trapaceiro vivo e só precisava se concentrar um pouco na técnica. No entanto, a ferraria era diferente. Foi uma ação física que teve muito pouco a ver com energia mundana e principalmente com técnica e conhecimento. A técnica de origem de 3 libras de Draco ainda estava presa no nível 3, enquanto a técnica da estrela refinada que ele usava para alquimia estava no nível 4. Não só haveria um grande consumo de tempo se ele fizesse um item épico, mas também haveria uma chance significativa de fracasso. Como ele tinha uma taxa de sucesso padrão de 35% graças ao título de inventor e ao fogo da guerra, o sistema adicionaria as suas taxas de sucesso externas para formar o valor final. Como ferreiro Elite Rank, sua taxa de sucesso para itens épicos foi de 3%, e isso foi apenas graças à sua técnica de origem de 3 libras. Isso significava que, no total, Draco tinha uma taxa de sucesso de 38%, o que era péssimo se alguém tivesse que usar materiais épicos reais. Eles estariam tendo mais perdas do que ganhos, caso contrário, todos não arriscariam tudo para ficarem ricos praticando com materiais épicos. Pessoalmente, Draco adoraria vender ou passar esses itens épicos para seus membros do Tradeskill, mas uma vez iniciado o processo, ele não poderia parar. A melhoria passiva de Pair da Dani e Mjolnir foi ótima, mas apenas nas mãos de um proprietário capaz. Neste momento, ainda era 100 anos cedo para alguém chegar perto da proficiência de Draco. Se tempo não fosse algo que lhe faltasse, ele teria alegremente ajudado seu ex-professor Happy Saint a alcançar um nível apropriado para passar-lhe o Mjolnir. Esperançosamente, com algumas dicas e algumas demonstrações no futuro, ele poderia pelo menos acelerar este processo. Draco se preparou e bateu o martelo novamente, apesar de seu medo. No momento em que colidiu com o metal, Draco sentiu como se fosse uma criança de 8 anos que socou uma parede de aço com força total. Sua mão segurando o Mjolnir torceu-se e dobrou-se tanto que parecia cômico. Draco teve sorte de ter recuado o conjunto Dragorujo em seu corpo, caso contrário, sua durabilidade teria sofrido um grande golpe. Draco fez uma careta de dor e suspirou. Ele lançou cura instantânea e observou seu membro voltar à posição correta. Este feitiço básico exclusivo para o Limancers restaurou valor maior de 30% ou 15.000 com um tempo de espera de 2 minutos. O que significa que seus 30.000 HP não foram recarregados após sofrer 21.000 pontos de dano. Draco fez uma pausa e largou o martelo. Ele não queria arriscar atacá-lo novamente por medo de que o próximo ataque de retaliação pudesse causar ainda mais danos e matá-lo. Ele também não poderia tirar o Mjolnir da bigorna, pois o ferro superior voltaria ao ferro normal. Então ele teve que deixar o lingote lá enquanto conseguia ajuda. Felizmente, havia um candidato perfeito para este trabalho.
Draco piscou para o quarto de Ikari e encontrou em um estado meio humano, meio dragão, olhando preguiçosamente para fora. Ela ainda não tinha notado ele. Draco sorriu com esta oportunidade e caminhou silenciosamente atrás dela, abraçando-a pelas costas. Ikari ficou chocada quando de repente foi envolvida por Draco, mas seu rosto rapidamente ficou vermelho e seu coração começou a bater forte. Sua mente girava com vários pensamentos enquanto seu corpo começava a tremer ligeiramente. Ele finalmente perdeu paciência. Ele vai me levar à força. Ele tem sido muito legal comigo, o que é estranho para um dragão negro. Eu sei que o lado humano dele é mais forte, mas acho que nossos impulsos raciais não podem ser derrotados. Eu realmente não quero ser levado assim, mas não consigo resistir. É este o destino de nós, dragões brancos. Embora ela mesma pudesse não se sentir pronta, seu corpo reagiu quando seus mamilos endureceram e sua calcinha ficou escorregadia de umidade. Era uma mistura de luxúria sombria e desejos de sua linhagem. A luxúria sombria era a reação que o corpo tinha a certas situações que eram fortes ou indesejadas pela mente. Nem todos demonstraram luxúria sombria, pois na verdade, os corpos da maioria das pessoas seguiriam os sentimentos de suas mentes. No entanto, algumas pessoas reagiriam dessa maneira, fosse uma mulher sendo pressionada à força por alguém ou mesmo um homem sendo capturado e sendo pressionado por uma mulher, ou mesmo por outro homem. Naturalmente, só porque seus corpos reagiram com a luxúria sombria não tornava o ato aceitável. Nota do autor: não, luxúria sombria não é o nome oficial, não tenho ideia do que seja. Para o propósito de Guild Wars, será chamado de luxúria sombria. Se você não gostar, pode retaliar me apoiando no Patreon. O link está na página sobre. No entanto, Ikari percebeu que ela estava pensando muito nisso quando Draco sussurrou gentilmente em seus ouvidos. Ikari, preciso da sua ajuda. Sua magia de luz é crucial para uma tarefa que estou realizando, e só você pode realizá-la. Eu preciso de você, Ikari. Só você. Você vai me ajudar? Os olhos de Ikari começaram a girar. A respiração de Draco fez cócegas em seus ouvidos enquanto sua voz sedosa e sensual flutuava em sua mente. Do jeito que ele a segurou até o jeito que ele a seduziu, Ikari foi incapaz de resistir. Eu vou. Ikari respondeu fracamente. Draco sorriu e a soltou gentilmente. Obrigado, Ikari. Vou precisar que você lance sua magia de luz em mim sempre que eu estiver ferido. Ikari assentiu, mas não conseguiu esconder sua curiosidade. O que você está fazendo? Draco sorriu e colocou o braço no ombro dela, piscando de volta para sua super mini pequena sala do mundo após o tempo de espera da habilidade ter decorrido. Uma vez lá, Ikari viu Hila pela primeira vez e sentiu sua alma tremer. Graças ao seu elevado estado de ser, ela, como Kyong-ki, poderia dizer que Hila era um ser poderoso que poderia sustentar o universo em seus ombros. Embora a garotinha não tivesse energia de origem nela, ela era como uma criança normal enquanto dormia profundamente feliz. Ikari então viu a configuração que Draco havia feito com a Worldly Energy e não pôde deixar de sorrir levemente, embora também estivesse extremamente curiosa. Ela não tinha ideia do que era a ferraria, mas a maneira grosseira como Draco usava a energia mundana para construir suas coisas a fez rir. Claro, para os jogadores e muitos NPCs do mundo Boundless, o trabalho de Draco foi de primeira qualidade. Mas para um dragão que vivia e respirava energia mundana, e que até via energia etérica como um resíduo, isso era como construir um castelo de areia e querer mudar uma família para lá. Ikari não tinha ideia de como esses componentes funcionavam, então decidiu observar por enquanto. Quando ela tivesse uma boa compreensão de tudo, ela poderia ajudar Draco criando algo melhor para ele, que seria permanente, em vez de temporário como este. Draco estava alheio aos pensamentos de Ikari, mas mesmo que o fizesse, ele riria e lhe daria um beijo por sua disposição em ajudá-lo. Afinal, com melhores equipamentos auxiliares, ele poderia reduzir o consumo de tempo e aumentar significativamente sua taxa de sucesso. Draco pegou o Mjolnir e ergueu novamente. Com determinação ilimitada, ele derrubou como um trovão. No momento em que o martelo atingiu o metal, a mão de Draco quebrou terrivelmente mais uma vez. Mas ele apenas fez uma careta. Ikari, vendo isso, ficou chocado e dolorido. Sua dor era dupla, um aerochoque psicológico de ver seu companheiro Dragon Bondage machucar aparentemente por sua própria vontade e duas por causa da passiva Leaf Blood.
Ela imediatamente lançou seu feitiço de cura mais básico, chamado Cura da Luz Branca. Cura pela Luz Branca. Habilidade ativa efeito. Infunde um alvo ferido com a luz sagrada da pureza, aliviando suas dores e trazendo de volta a saúde plena. Recarga. Nenhuma transmissão automática. Desligado quando Draco sentiu seu braço voltar ao normal quase instantaneamente. Ele ficou chocado a tal ponto que nem percebeu que seu dano havia sido reduzido pela metade com a presença de Ikari. Ele imaginou que as habilidades dela seriam um pouco melhores que a habilidade cura instantânea, que era praticamente o melhor feitiço de autocura que Draco conhecia no jogo. Mas a habilidade de Ikari o surpreendeu a tal ponto que ele apenas olhou para ela com incompreensão. Não foi ela quem admitiu que mal dominava qualquer habilidade de sua espécie. Não foi ela quem afirmou que era apenas mediana em termos de habilidade e eficácia. Se ela era ruim em seu trabalho, então todos os clérigos do mundo não deveriam cortar suas barrigas. Ikari corou ao ver Draco olhando para ela daquele jeito. Com uma expressão tímida ela ainda fez o sujeito querer gritar aos céus dizendo: "Sinto muito, esta é a habilidade mais básica pertencente à minha espécie e é tudo que sei. Prometo aprender-as um pouco melhores quando ficar mais forte." Draco teve que respirar fundo ao fazer algumas descobertas assustadoras neste momento. Parecia que seus 15 anos de conhecimento realmente faltavam em alguns aspectos. Isso permitiu que ele entendesse os fundamentos do mundo do jogo e ganhasse uma vantagem intransponível sobre qualquer outro jogador e até mesmo alguns NPCs que eram nativos deste mundo. No entanto, graças às suas acumulações passadas ajudando nesta linha do tempo, ele foi capaz de encontrar tópicos e coisas que teriam sido apenas um sonho em sua vida passada. Agora, ele percebeu a implicação assustadora de ser o terceiro no ranking do estado de ser e que isso não significava apenas que se poderia controlar livremente a energia mundial. Não, foi um indicador direto do poder e potencial daquela raça. O número 1 sublinhado eram os deuses, o número sublinhado 2 eram os Ultima Sunt, que nem eram uma espécie natural. Logo abaixo deles estavam os dragões. O quarto lugar seria na verdade os Poeniches, mas eles eram muito mais fracos que os dragões. Entre o terceiro e o quarto lugar havia uma divisão tão grande que a diferença numérica não lhe fazia justiça. Pelo que Ikari acabou de dizer a ele, essa habilidade de cura poderosa era apenas a habilidade básica e natal da raça do dragão branco. Não importa o quão estúpido alguém fosse, eles saberiam disso instintivamente desde o nascimento. No entanto, foi tão. De repente, Draco fez outra conexão e sentiu vontade de dar um tapa na cabeça. Quando ele convocou o dragão negro, ele não conhecia nenhuma habilidade, exceto uma única, que era o Orbe da Destruição. Veja os efeitos daquele orbe negro. Foi capaz de destruir zonas inteiras da área ao colidir com outra da mesma massa, bem como arruinar um local. Em outras palavras, um orbe da destruição era como uma bomba nuclear mágica. Para um dragão negro, que era um ser puramente ofensivo, saber apenas disso seria uma piada. Sem mencionar, como recém-nascido Metal Dragon poderia saber disso se não fosse uma habilidade natal. Afinal, era um clone de Draco, o que significa que também era um dragão negro. Foi por isso que foi capaz de usar Destruction Energia em todos os seus ataques. Porém, como o Cavaleiro das Trevas era uma entidade que quase não tinha forma sob sua armadura, foi isso que se tornou sua pele. Como tal, era mais um dragão de metal do que um dragão negro, daí a classificação. Ele exibiu muitas habilidades de um dragão de metal, mas apenas uma de um dragão negro. Isto não poderia ser uma coincidência. Se a habilidade básica de nível 1 de um dragão negro fosse o Orbe da Destruição e a habilidade básica dos dragões brancos fosse este feitiço de cura poderoso. Bem, agora Draco entendia por que haveria apenas alguns da sua espécie em qualquer momento. Mas e o mundo poderá realmente sofrer? Os dragões não eram uma piada. Quase todas as culturas do mundo humano reverenciavam os dragões como a criatura suprema sob o céu, seja como uma espécie valente ou como um senhor do mal. Havia uma razão para essa reverência, naturalmente. Draco voltou seu foco para Bigorna e continuou batendo. Cada vez que sua mão era esmagada pela força da retaliação do ferro superior e pela falta de vontade de ser moldado, Ikari recuava e curava de volta a saúde perfeita. Com sua maior reserva de saúde e suas altas defesas naturais como um dragão, seu próprio sofrimento físico não era tão ruim e foi por isso que ela não se curou com tanta frequência. Draco fez pausas para reaquecer o lingote,
já que suas batidas estavam fazendo muito pouco para moldá-lo. Mesmo com o uso de sua força física insana, cortêsia da herança do demônio chifrudo, que foi impulsionada por suas estatísticas e depois por seu corpo de divindade, ele só foi capaz de fazer um pequeno progresso. Após 3 horas, Draco poderia dizer que havia feito apenas 5% de progresso na modelagem do lingote. Isso não era nada parecido com a alquimia, onde a energia mundial poderia ajudá-lo a acelerar a tarefa. Ele tinha apenas força bruta e técnica para confiar, o que não era exatamente ajudado por seu baixo nível. No entanto, não se deve esquecer o talento natural abençoado pelos céus de Draco, que era sua compreensão de aprendizado e capacidade de extrapolar novas técnicas usando seu controle e corpo como base. Depois, houve a habilidade passiva Insight que ele ganhou de Roma, que dobrou sua velocidade de aprendizado quando ele estava criando técnicas. Como tal, na 4ª hora, Draco foi capaz de ultrapassar o nível 3 e entrar no nível 4 da técnica de origem das 3 libras. Isso permitiu que ele atacasse o Igeron de uma maneira muito mais eficiente e significativa. Como tal, a taxa de conclusão do Igeron aumentou significativamente. Depois de 6 horas, Draco havia atingido 30%. Durante esse tempo, Ikari observava Draco em silêncio e com atenção. Como ela configurou sua cura de luz branca para autocast, ela não precisava lançar manualmente a habilidade sempre que ele se machucasse. Ela também não se preocupava com mana, já que a energia mundial era seu brinquedo e eles estavam cercados por ela no super mini mundo pequeno. Até mesmo o dragão de metal foi capaz de abusar da energia mundana nas planícies de Derion para lançar habilidades terríveis, muito menos Ikari, que era filho de 2 dragões de nível Deus. Como tal, ela aproveitou esse tempo para analisar cuidadosamente o equipamento de Draco, aprendendo como funcionavam a forja, a bancada de trabalho, etc. Quando ela estava prestes a pedir a Draco para fazer uma pausa e deixá-la construir um novo conjunto para ele, Ikari percebeu a mudança na energia mundial. Ela se virou para ver que Hila estava acordando lentamente, e a energia mundial do ambiente tremia de admiração e respeito por ela. Ikari também sentiu seu coração tremer, mas ela caminhou resolutamente até o pequenininho. Ela estava incrivelmente curiosa e embora Ikari soubesse que Hila era uma deusa da origem, ela teve a premonição de que Hila não iria machucá-la de forma alguma. Ikari estava certa, já que Hila se permitiu ser apanhada por essa nova pessoa. Ikari segurou Hila contra seu peito suavemente enquanto alguns instintos maternais enterrados brotavam nela. Hila achou a aura de Ikari agradável. A energia da luz voltada para a cura era conhecida por ser incrivelmente gentil e amorosa. A energia leve de Eva era do tipo ofensivo, mais próxima do calor e do poder ofuscante. Afinal, a Materazu era a deusa do sol, e a luz do sol era capaz de brilhar em todo o mundo. Ikari segurou Hila gentilmente enquanto observava Draco se torturar com o processo de elaboração. Muitas vezes ela quis impedi-lo, pois vê-lo suportar tamanha dor era terrível, mas desistiu ao ver a expressão determinada em seu rosto. Ela entendeu que oferecer a ele uma saída fácil poderia ser do seu interesse, mas, ao mesmo tempo, menosprezaria todo o trabalho duro que ele havia investido até agora. Como tal, ela apenas ficou de lado em silêncio e observou Draco com espanto e respeito. Só sua força de vontade e perseverança foram suficientes para ela admirá-lo 10 vezes. Hila não foi autorizada a olhar para Draco, pois Ikari protegeu sua visão com energia mundial. Ela não queria que a menina visse uma cena tão cansativa com seu suposto pai. Hila não reclamou, enquanto estava deitada preguiçosamente no peito de Ikari. Ela geralmente era uma criança madura e obediente que não tinha acessos de raiva nem fazia barulho. Draco continuou a moldar a espada gradualmente, levando mais 6 horas para terminar o processo de moldagem. Com um leve sorriso, ele completou o processo de confecção e trouxe a lâmina de volta para a bigorna. Ele brilhava com uma cor branco-acinzentada, enquanto lamentava levemente. A espada afiada deixaria os ouvidos cheios de dor se fosse maior em volume, mas agora tudo o que podia fazer era intimidar um pouco. Draco sabia que isso era normal. Cada nova arma épica tentaria oprimir, enquanto novas armaduras épicas tentariam suprimir. Depois de um tempo, eles se tornariam muito mais viáveis. Draco escolheu tentar encantar a arma por enquanto. Como explicado anteriormente, encantar era uma habilidade comercial que exigia 3 coisas: conhecimento, força de vontade e recursos, especialmente a última.
Uma vez que alguém conhecesse todas as runas de cabeça e fosse capaz de desenhá-las com perfeição, ele ainda teria que possuir uma força de vontade potente para fundir o encantamento com o item. Já que este era um item épico, Draco realmente teria que se esforçar para colocar qualquer grande encantamento nele. Isso era inevitável. Ele já havia enfrentado algumas dificuldades ao encantar o conjunto Harimithril do chefe Loktar. Depois, houve a questão dos recursos. Encantar qualquer coisa exigia pedras da alma, que eram cristais raros que podiam aproveitar a energia potente de uma alma morta que era coletada no momento da morte. Draco ainda não tinha adquirido a habilidade passiva Soul Trap que lhe permitiria preencher suas próprias joias vazias da alma com essa energia da alma ao matar qualquer ser vivo. Aí eu queria regular a distribuição das Soul Stones, pois essa era a principal barreira para o Trade Skill. Afinal, os efeitos do nível de habilidade comercial de encantamento no encantamento eram apenas para controlar quanta energia da alma seria necessária para um encantamento. Se os jogadores pudessem facilmente fazer suas próprias Soul Stones, então as pessoas com esta habilidade comercial seriam capazes de alcançar o Master Rank em uma semana. A habilidade Soul Trap foi listada como uma habilidade passiva épica, então Draco teria que encontrá-la como um drop ou esperar que um dos leilões de primeira linha vendesse um livro de habilidades para ela. Draco colocou Mjolnir de lado enquanto começava a mover a energia mundial na sala. Com sua imensa vontade, ele começou a formar runas no ar. Guild Wars capítulo 146. Mjolnir 2. As runas começaram a se fundir no ar, trazendo um intenso movimento de energia mundana. Como Draco parecia ter terminado a parte autodestrutiva de sua criação, Hikari permitiu que Hyla visse o trabalho de Draco. Ambas as mulheres ficaram um pouco surpresas, mas principalmente extremamente nada impressionadas. Hyla até escondeu o rosto no peito de Hikari e a própria Hikari desviou o olhar envergonhada. Como deusa da origem e dragão branco, ambos foram capazes de dizer que Draco estava fazendo algo profundo. No entanto, a maneira como ele manipulou a energia mundial era muito grosseira, a tal ponto que eles não podiam se dar ao luxo de olhar. Não havia como evitar, já que os dois eram entidades abençoadas pelos céus, com a energia mundial se comportando como seu animal de estimação treinado. Eles também nunca tinham visto ninguém mobilizar a energia mundial, caso contrário, poderiam vomitar diretamente. Comparado com a base de jogadores normal, Draco era como um mestre na manipulação da energia mundial, mas comparado aos seus dois espectadores ele não era diferente de um estudante do ensino fundamental tentando impressionar um estudante universitário com seu conhecimento de matemática. As runas se transformaram em 6 símbolos dispostos em uma fileira de 3x3. Os símbolos no topo eram ligeiramente semelhantes aos abaixo, mas na verdade eram diferentes e, o mais importante, eram separados. As runas principais eram Sin, Heian, Herafukai, Espada, Escuridão, Golpe Profundo. As runas inferiores eram Sin, Kong, Heratui, Sword, Void, Strikefar. Draco se concentrou enquanto essas runas eram desenvolvidas. Ele removeu diretamente um cristal de éter de seu inventário, ou melhor, 2 deles. Esses 2 eram cristais de éter de grau médio que foram produzidos por sua habilidade passiva nas últimas horas. Como ele criava passivamente um a cada hora, ele já tinha quase 10 deles. Valeria a pena remover esses 2 para um experimento que ele estava ansioso para testar. Em sua vida passada, os cristais de éter eram muito raros para serem usados tolamente, mas nesta vida, Draco poderia fazê-los apenas vivendo. É claro que desta vez ele estava ansioso para descobrir todos os usos ocultos do item. Draco estava, entretanto, ambicioso. Usar cristais de éter como substitutos das pedras da alma pode funcionar perfeitamente ou ser um desastre de proporções desconhecidas. Ele realmente não tinha precedentes para recorrer aqui, então só poderia cerrar os dentes e iniciar o processo. Ele começou a fundir os 2 encantamentos com a espada curta de ferro alto ao mesmo tempo, pois uma vez aplicado um encantamento, um novo não poderia ser adicionado. Como tal, era aqui que residia a dificuldade em encantar itens épicos e acima. Fundir um encantamento com a arma épica já era bastante difícil, muito menos ter que fazer 2 ao mesmo tempo que fornecia amplo poder para ele no final. A resistência que Draco encontrou quando tentou fundir os 2 fez sua mente tremer. Parecia que ele estava acelerando em uma rodovia e de repente bateu em uma parede. Sangue vazou de seu nariz,
Mas o autocast de Ikari ainda estava ligado, então ele foi curado instantaneamente. Porém, no momento em que foi curado, ele tremeu quando a segunda tentativa de fusão lhe trouxe dor. Este não foi apenas um teste de força de vontade, mas um teste de fortaleza mental. Se Draco não tivesse seu corpo reconstruído com os efeitos da herança do Anjo Negro, ele teria falhado imediatamente. Draco continuou tentando uma fusão com a arma épica, repetindo o processo de dano e cura mais uma vez várias vezes. Como suas costas estavam voltadas para Hyla e Ikari, apenas Ikari poderia dizer que Draco estava sendo ferido por sua conexão. Hyla não tinha ideia. Quanto mais vezes Draco tentava, mais progresso ele fazia. A resistência da arma épica começou a enfraquecer lentamente, e cada empurrão de Draco aproximava os encantamentos da superfície da lâmina. Depois de uma hora desta batalha exaustiva, a arma épica finalmente vacilou quando os encantamentos duplos pousaram em sua superfície, tentando se firmar e se fundir completamente. Draco respirou fundo e começou a infundir energia nos encantamentos. A energia etérica emergiu dos cristais e entrou lentamente nos encantamentos. A princípio, Draco se preparou para o pior, presumindo que a energia etérica poderia explodir o encantamento ou apagá-lo completamente, mas seus olhos brilharam quando viu o encantamento acender fortemente. No momento em que a energia etérica entrou, a resistência da arma épica desapareceu e a fusão foi completada. Agora, Draco continuou infundindo poder nele para ter certeza de que os efeitos seriam ótimos. Pela primeira vez desde que Draco descobriu o encantamento, ele teve que cortar o fluxo de energia etérica para o encantamento depois de usar quase 10 cristais, que era tudo que ele acumulou. Embora fossem de grau médio e ainda mais fracos que os de grau superior que ele também possuía, os cristais de éter de grau médio ainda eram extremamente valiosos. Foram os cristais de éter de baixo grau que foram avaliados em 1000 platina cada, veja bem. Então pode-se imaginar o preço dos cristais de qualidade superior. Mesmo quando Draco estava encantando a espada de mana, ele queimou quase 30 pedras da alma de alto nível e mal conseguiu ativar os encantamentos. Para a escala, pedra da alma de alto nível era platina. No entanto, com 10 cristais de éter de grau médio, ele quase sobrecarregou o encantamento a ponto de não aguentar mais. Draco esperou ansiosamente enquanto os últimos estágios de assimilação aconteciam. O brilho do encantamento escureceu lentamente antes de ser totalmente ativado e integrado ao espírito da espada curta. Assim que Draco estava prestes a pegar a arma, ele congelou ao ver uma névoa negra emergir da espada curta. Essa névoa negra encheu instantaneamente sua super pequena sala mundial com escuridão, e apenas a arma e os residentes podiam ser vistos. Acima da espada curta, apareceu a forma de uma mulher, embora não fosse como Flora que era sexy. Esta parecia mediana, com sua característica mais proeminente sendo o corpo escuro contrastando com seus olhos vermelhos brilhantes. Tinha garras no lugar das mãos e 2 asas nas costas. A forma de vida energética feminina gritou de uma maneira arrepiante antes de engolir toda a névoa de volta para seu corpo e retornar para a arma depois de olhar friamente para Draco. Draco respirou fundo quando tudo isso acabou, e ele olhou para a espada curta, agora preta como breu, que tinha sua guarda cruzada parecida com as garras daquela fera. No punho havia o rosto de uma forma de vida feminina, com cabeça preta e olhos vermelhos brilhantes. Antes que ele pudesse pegar a arma, os alertas do sistema surgiram em cascata. Anúncio ilimitado para todo o sistema e o jogador Draco realizou uma contribuição lendária para a raça humana ao criar um novo conjunto de práticas para a habilidade comercial de encantamento. O jogador Draco se tornará o primeiro grande mestre no encantamento nesta era. Anúncio do sistema para o jogador: você desenvolveu um novo campo de prática para uma habilidade comercial e, como tal, foi diretamente promovido a grande mestre desse campo. Para cada habilidade comercial, existem 10 grandes mestres, 5 deuses e um primogenitor. Você é atualmente o único grão-mestre no encantamento nesta era e o 7º grão-mestre no encantamento de todos os tempos. Parabéns! Parabéns pela criação da nova arma, sem nome, espada curta, épico, recompensas, 1000% XP, 1000% de XP de habilidade comercial, 100.000 ouro, 1000 reputação contra a The Skill Association. Draco olhou os anúncios com uma expressão vazia. Sua mente literalmente pausou e levou alguns segundos para reiniciar, apenas no caso de haver um mau funcionamento do sistema que o fizesse ver as coisas.
Draco foi limitado ao Master Rank em todas as habilidades profissionais durante sua vida passada, assim como a maioria dos jogadores daquela época. Foi o mesmo no lado do combate, que os jogadores talentosos ficaram presos no Rank 6. Isso ocorreu porque seus alicerces eram muito fracos. Eles passaram seus estágios iniciais desperdiçando recursos e fazendo coisas de maneira inadequada. Quando descobriram o caminho certo a seguir, já estavam muito altos. No entanto, reencarnar permitiu que Draco construísse sua base do zero e com seu conhecimento, ele foi capaz de fazer tudo com perfeição. Na verdade, ele foi além do esperado. Agora, ele finalmente quebrou os limites que o prendiam e alcançou algo que nenhum jogador em sua vida passada conseguiu, mesmo com centenas de milhares de pessoas com talento e habilidade ilimitados. Draco naturalmente sabia o que estava acima do rank mestre, mas para ele eram como itens lendários. Uma coisa que existia, mas seria impossível de adquirir num futuro próximo. Embora Draco estivesse confiante de que desta vez alcançaria o rank de Grã-Mestre em qualquer habilidade profissional, ele imaginou que isso aconteceria quando alcançasse o rank 7, não tão cedo. Nesta fase, quando ele estava no rank 1, alcançar o rank Grande Master era algo sem precedentes e atraente. Richemont babou obscenamente enquanto esfregava o rosto na pele macia e cor de pêssego de uma mulher que usava vestes de mago. Seu rosto era razoavelmente bonito, mas ela tinha uma expressão de extremo desconforto no rosto. No entanto, ela fechou os olhos e aguentou, permitindo que esse velho canalha abusasse de suas coxas macias por alguns minutos. Ela sabia que ele nunca iria longe demais ou faria coisas sem consentimento, então ela apenas permaneceu em silêncio tentando se imaginar em qualquer lugar que não fosse aqui. Depois que Richemont finalmente sentiu que estava satisfeito, ele se levantou e suspirou de felicidade. Ele acenou com a cabeça para a mulher e pegou um livro de habilidades, jogando-o para ela com leves elogios. Essas coxas macias eram celestiais. Você deveria viver a vida sem sofrimento. Pegue isso. Ela pegou o livro de habilidades e o inspecionou imediatamente. Quando ela viu o conteúdo, sua excitação aumentou e ela fez uma reverência a Richemont. Aquele desconforto anterior e leve vergonha. Há muito esquecido. Ela até planejou visitá-lo novamente depois de alguns dias para ver se conseguia arrancar mais alguma coisa dele. Logo depois dela, um sujeito apareceu com um leve sorriso. Ele planejava elogiar um pouco Richemont, mas o sujeito nem estava ouvindo. Pular e coachar como um sapo, exigiu Richemont, entediado, voltando para sua cadeira de balanço enquanto acendia seu cachimbo. O sujeito engoliu as palavras e certificou-se de que ninguém estava olhando, embora soubesse que tal coisa era impossível. Ninguém poderia olhar para a clareira de Richemont sem sua permissão, caso contrário, como ele poderia assediar as meninas livremente? O sujeito começou a trabalhar e começou a coachar e a pular como um sapo. No momento em que começou, Richemont apontou para ele enquanto ria histericamente. O jogador sentiu suas bochechas queimarem e se perguntou como e por que ele estava fazendo isso. No entanto, ele só conseguiu engolir seu constrangimento sob a risada dolorosamente alta e zombeteira de Richemont. Eventualmente, Richemont fez um gesto para que ele parasse e jogou uma poção para ele. Ao ver os detalhes da poção, o jogador também parou de se sentir mal, optando por enterrar o que havia feito nas profundezas de seu subconsciente. Quando saiu da clareira, já havia agendado sua próxima sessão com Richemont. Antes que a próxima pessoa pudesse entrar, Richemont viu uma notificação aparecer. Parabéns ao mágico Richemont por ter um arauto alcançando uma honra de classe mundial. O mago Deus Richemont recebeu um coração de Ícaro. Richemont saltou para o céu, o chapéu caindo para o lado e a barba quase se raspando. Todo seu rosto se contorcia quando ele leu o anúncio mais uma vez e quando seus olhos pousaram no coração de Ícaro, ele olhou para ele como se não fizesse parte da declaração. Você poderia espancar Richemont até a morte com um chinelo, mas ela nunca acreditaria que realmente ganhou um coração de Ícaro. Nada poderia convencê-lo, mesmo que o item estivesse agora em seu inventário. Antes que ele pudesse ir até onde Draco estava e descobrir exatamente o que ele tinha feito desta vez, uma gargalhada ressoou em sua clareira, fazendo os dentes de Richemont cerrarem e seu rosto ficar verde. Ah! Estou aqui. De um buraco no vazio veio Nakio, vestido com suas vestes toístas brancas como sempre. Ele parecia um mestre da seita perfeito de alguma história de Xianxia.
especialmente com sua estrutura bem construída e sua longa barba. Irmão Richmond, como você está hoje? Você já comeu? Você foi ao banheiro? Siga meu conselho, é preciso cagar 4 vezes ao dia para se manter saudável e ter uma vida longa. Nakio comentou isso com um tom preocupado e amigável, o que deixou Richmond tão irritado que teve vontade de xingar em voz alta. Tosse. Nakio. O que você quer? Richmond perguntou fracamente, o medo enchendo seu coração. Acabei de ouvir a notícia sobre o irmão Richmond receber um coração de Ícaro. No mundo imortal, chamamos isso de essência Yang pura, possuindo os poderes mais fortes do elemento fogo e do sol. Nakio explicou com indiferença. Então, ele suspirou de prazer. Um item tão bom. Graças aos deuses que está nas mãos capazes do meu bom e confiável irmão. Richmond não aguentou mais enquanto gritava. Nakio, me deixe em paz, seu maluco. Eu te desprezo. Richmond normalmente era legal e brincalhão, e era até autoritário com Nakio. No entanto, os jovens acabarão por superar os velhos. A última vez que Nakio veio incomodar Richmond por Draco, eles brigaram e, desta vez, Richmond sofreu uma pequena perda. Como tal, o seu medo de Nakio começou a crescer. Ele secretamente zombou dos outros poderes ocultos por temer esse sujeito como se ele fosse um Green Reaper e gostava de bater nele sempre que ele aparecia. Agora, ele entendia por que os outros viviam com medo, pois agora ele estava a caminho de se encontrar no lado mais fraco. Como tal, Nakio visitá-lo quando ele recebeu um grande benefício o deixou preocupado. Ele ainda poderia estar acima daquele bastardo imortal por enquanto, mas dada a tenacidade da outra parte, era apenas uma questão antes que isso aparentemente mudasse. Agora, não se preocupe, irmão Richmond. Eu já estourei o limite da minha matriz interna do que espiritual dos 5 elementos, então esse item não é útil para mim. Ele bem? Nakio perguntou isso com os olhos semicerrados e um sorriso perigoso. Richmond inicialmente sentiu alívio quando ouviu Nakio afirmar que não tinha interesse no coração de Ícaro, mas seu coração apertou quando ouviu perguntar se ele estava ensinando bem Draco. Ensinando Draco? Que piada! Ele e Draco estavam se usando mutuamente. Não havia amor ou ensinamento entre eles, sem falar que a heráldica não funcionava assim. Na verdade, Draco nem sequer o respeitava e muito menos se deixava ensinar. No entanto, Nakio perguntando isso fez Richmond sentir uma sensação de crise. Antes, Nakio não era um patrocinador invejável porque foi reprimido por Richmond e sua reputação era ruim. Então seus benefícios na heráldica não seriam tão altos quanto os de Richmond. Agora que ele estava começando a ficar um pouco mais forte que Richmond, as coisas que ele poderia oferecer a Draco seriam maiores. Proteção, treinamento e habilidades e técnicas únicas do mundo Xianxia. Draco diria não diante de tais benefícios. Especialmente quando o próprio Richmond oferecia apenas mera proteção. Richmond se arrumou e manteve uma expressão calma. Como eu cuido de meu arauto é problema meu. Irei visitá-lo em breve para parabenizá-lo por seu progresso até agora. Suponho que você pode ir junto se quiser. Nakio franziu a testa ao ver a mudança repentina de Richmond e sentiu que algo estava errado. Como tal, ele sorriu levemente e disse, não se preocupe, não vou perturbar o encontro entre mestre e discípulo. Farei outra visita a você para algum sparring. Em breve, com aquela risada, Nakio desapareceu no mundo, deixando Richmond sozinho com seus pensamentos. Os olhos do velho mago brilharam com seriedade quando ele tomou uma decisão. Ele usou diretamente um feitiço de teletransporte de longa distância e desapareceu de sua clareira, deixando a área serena para permanecer na tranquilidade da natureza. Os vários jogadores do Boundless viram os anúncios e ficaram boquiabertos. Sim, já estamos acostumados com as bobagens de Draco, mas que diabos é isso? Como o sujeito poderia atingir tais níveis tão cedo no jogo? Enquanto os jogadores ainda estavam em estado de choque, um certo som estridente ecoou em uma terra cheia de energia de destruição. Isso mesmo, foram as planícies de Derion. O som estridente se repetiu e não se podia deixar de sentir o batimento cardíaco irregular ao ouvi-lo. Era como se cada som que entrasse nos ouvidos pisasse diretamente no coração e na alma, dificultando o movimento ou a respiração. Alguns jogadores que vieram cercar as planícies de Derion para monitorar a situação de suas guildas ou grupos ficaram assustados com esse som, pois o suprimiu diretamente.
Eles não conseguiram sair ou abrir seus inventários para usar o pergaminho do portal da cidade. Eles só poderiam enviar mensagens informando seus superiores sobre essa mudança na situação. Eventualmente, o som estridente tornou-se cada vez mais alto, destruindo diretamente seu HP com cada ressonância. Os olhos desses jogadores se arregalaram quando sentiram suas vidas diminuindo devido a apenas um som. Um jogador só podia gritar: quem quer que seja, por favor, pare. Você está nos matando, pelo amor de Deus. Antes que o jogador pudesse dizer outra palavra, um feixe de luz negra perfurou sua testa, transformando seu corpo em pichelos imediatamente. Os outros jogadores ficaram em silêncio mortal quando sentiram aquela energia, porque era do mesmo tipo que aquela que cercava toda a área. Essa foi a energia da destruição. Era ainda mais puro do que a quantidade restante que impedia os jogadores de explorar facilmente as planícies de Derion. Em outras palavras, a conta daquele jogador estava praticamente prejudicada. Isso fez com que os outros jogadores respirassem fundo e se abstivessem de se mover. O som metálico finalmente atingiu um crescendo, quando uma silhueta começou a aparecer. Devido ao miasma da energia de destruição, era difícil ver a forma com clareza, mas em poucos segundos todos conseguiram ver e identificar quem estava diante deles. Era um jogador chamado Dark Knight. Nome: Cavaleiro das Trevas, Cavaleiro Dragão Rank 1 nível, 22 HP, 100.000 Cavaleiro das Trevas simplesmente ignorou esses jogadores enquanto continuava a caminhar das profundezas das planícies de Derion para o mundo exterior. Seus olhos brilhavam com uma cor verde brilhante e sua forma era compacta. No entanto, ao passar por eles, os jogadores puderam ouvi-lo murmurando algo baixinho. Quando ouviram o que era, suas mentes tremeram de choque. Draco, mate. Draco, mate. Draco, mate. Draco, mate. Draco, mate. Draco, mate. Assim, a forma do Cavaleiro das Trevas desapareceu nas florestas próximas, libertando os jogadores da armadilha. Imediatamente, eles enviaram esta notícia o mais rápido que puderam, o que gerou um incêndio entre os atuais jogadores do Boundless. Guild Wars capítulo 147, Lâminas Caóticas sem nome, Espada curta classificação, épico durabilidade, 500.000 passivo 1, Shadow Kill, cada golpe em um ponto fraco é um acerto crítico automático. A chance de execução aumenta em 20%. Ativo 1, Voidblade, envia uma onda condensada de energia do vazio na forma de um corte que causa 100% do dano do vazio. Tempo de espera, 1 minuto. Draco quase desmaiou quando viu os resultados. O método de elaboração de itens épicos, e provavelmente aqueles acima dele, já havia sido revelado. A parte mais importante foi que a arma base teve que começar como uma épica, a habilidade passiva e ativa resultante dependendo do encantamento. A primeira metade do encantamento duplo de Draco foi Espada, Escuridão, Golpe Profundo. Ele esperava um passivo que causaria cerca de 30% de dano de escuridão com cada golpe, mas em vez disso, ele conseguiu esse monstro absoluto de passivo que fez essa espada épica de repente parecer lendária. Contanto que se encontrassem os pontos fracos de um monstro, cada golpe seria crítico, o que significava 300% de dano. Deixando de lado a força do usuário, um crítico com um item épico era um conceito realmente aterrorizante. Então houve uma chance maior de execução. Supondo que o portador do item tivesse apenas a chance padrão de 0%, cada um em cada 5 acertos agora poderia matar instantaneamente qualquer inimigo quando ele caísse abaixo de 30% de HP, desde que o portador atingisse um ponto fraco. No entanto, embora isso parecesse ótimo, quantos jogadores, ou mesmo NPCs, poderiam fazer isso? Como você deveria encontrar um ponto fraco em primeiro lugar? Boundless não era o tipo de jogo em que seus inimigos andavam por aí com partes vermelhas e brilhantes expostas que gritavam ponto fraco. Por favor, me acerte aqui. Lugares como os olhos ou a cabeça não se qualificaram como pontos fracos no Boundless. Cada corrida tinha um ponto fraco em algum lugar. Alguns indivíduos dentro de uma raça tinham até maneiras de anular esses pontos fracos ou deslocá-los. No entanto, a razão pela qual Draco estava animado era porque ele havia encantado esses itens com alguém específico em mente. Claro, foi Eva. Porque ele colocaria um encantamento de vazio e escuridão em uma arma, ou mesmo faria dela uma espada curta, se não fosse por sua alma gêmea.
Ele conhecia as preferências dela e queria criar algo para ela que soubesse que ela iria adorar, o que ainda por cima era um item épico. No entanto, a parte triste é que os itens feitos pelos jogadores não podiam evoluir como os encontrados em drops ou baús de tesouro, uma vez que não tinham nenhum conhecimento por trás deles. Por exemplo, Mjolnir, Paidadani e o resto que poderia ser atualizado com pontos de experiência, todos tinham histórias ricas por trás deles, seja no mundo real ou na história fictícia de Bondless. Essa espada curta épica tinha acabado de nascer, então não poderia ser atualizada até que deixasse uma história própria e passasse por muitas mãos. No entanto, Draco nunca tinha ouvido falar de um novo item épico criando fenômenos como o que ele experimentou, nem sobre sua mudança de design após o encantamento. Estava dolorosamente claro que, quer se tratasse da habilidade ativa e passiva fortalecida, para seu nível, ou do design único e da mudança, atração do fenômeno, tudo tinha a ver com a forma como ele encantou a arma. Draco olhou para os cristais de éter em seu inventário. Ele não pôde deixar de sorrir, mas ao mesmo tempo lamentou. Havia muitos cristais de éter na mina abaixo do assentamento, mas ele precisava deles para fornecer alguns benefícios para o Império Nascente. Então, além do que ele tirou antes, ele não tinha mais planos de tirar. Na verdade, ele queria colocar ainda mais deles lá para fortalecê-lo. Se ele fizesse isso, os benefícios que isso poderia proporcionar no futuro seriam infinitos. Ele só pôde lamentar ainda mais quando viu sua taxa de criação de cristal. Mesmo que ele produzisse continuamente apenas cristais de primeira qualidade, sua taxa de 1 por hora não era suficiente. Foram necessários mais do que alguns para preencher um encantamento para um item épico, então quanto ele precisaria para o lendário? Ou ele ousa sonhar, divino. Se ele esperasse um dia, obteria 24 cristais de qualidades variadas. Apesar de estar na super mini sala do mundo pequeno que tinha uma ampla energia mundana ainda mais pura do que fora, ele só conseguia fazer cristais de grau médio. Se ele estivesse do lado de fora, provavelmente obteria apenas cristais de baixa qualidade. Agora, ele precisava tabular lugares com energia mundana extremamente pura para poder permanecer lá. Afinal, super mini mundos pequenos feitos artificialmente não tinham potencial de crescimento. Draco considerou brevemente usar a muda de Etzshain, mas decidiu esperar. Ele tinha um plano mais louco e benéfico para isso baseado em suas memórias da linha do tempo anterior, então ele estava disposto a deixar esperar um pouco mais em seu inventário. Draco decidiu nomear a arma como Voidblade. Lâmina do Vazio, espada curta classificação, épico durabilidade, 500.000 passivo 1, Shadow Kill, cada golpe em um ponto fraco é um acerto crítico automático. A chance de execução aumenta em 20%. Ativo 1, Voidblade, envia uma onda condensada de energia do vazio na forma de um corte que causa 100% do dano do vazio. Tempo de espera, 1 minuto. Naturalmente, vieram os anúncios seguintes. Anúncio regional do Reino de Sturgiaven. Jogador Draco criou o design exclusivo de forjamento de espadas curtas, Voidblade. Os jogadores agora podem comprar o design do jogador Draco e obter uma taxa de sucesso extra de 10% ao forjar o equipamento. Anúncio internacional do continente Cari. O jogador Draco criou o design exclusivo de forjamento de espadas curtas, Voidblade. Os jogadores agora podem comprar o design do jogador Draco e obter uma taxa de sucesso extra de 10% ao forjar o equipamento. Anúncio ilimitado para todo o sistema. O jogador Draco criou o design exclusivo de forjamento de espadas curtas, Voidblade. Os jogadores agora podem comprar o design do jogador Draco e obter uma taxa de sucesso extra de 10% ao forjar o equipamento. Draco acenou com a cabeça e guardou a Voidblade. Ele então abriu sua ficha de personagem para ver as mudanças até agora. Nome Draco. Classe: Vingador. Ótimo. Raça: híbrido, humano/Ultima Sunt. Classificação: Aventureiro. 1. Nível: 45 ESP. 66% extra. 18 diz, 20 fim. 10 interno, 20 abril. 15 chá. 10 sorte. 10 habilidades de combate: Vazio absoluto. Armagedon. Cura instantânea, chuva de flechas, mãos necróticas, maldição maligna, roubo de vida, adivinhação, ressurreição negra, Becon. Habilidades não combate, vingador, peste nuvem, vínculo de alma, arqueiro onipotente, charme, insight,
previsão, flexibilidade, ilusão, evolução, furtividade final, inteligência pináculo, Dragobond, produção de éter. Habilidades comerciais, metalurgia, nível 38, 93%, alquimia, nível 45, 89%, encantamento, nível 100, 0%, culinária, nível 3, 15%, domesticação, nível 1, 0%, táticas, nível 1, 15%. Draco recebeu 1000% de experiência por completar o evento Dragon Slaying, assim como os 12 jogadores restantes. Todos saltaram 10 níveis consecutivos naquele momento, mas ele não se preocupou em alocar nenhum de seus pontos de atributos, então suas estatísticas eram as mesmas. Draco tinha acabado de receber mais 1000% de experiência por realizar esse feito genial, e foi por isso que ele passou do nível 25 direto para o nível 45. Naturalmente, agora que olhou para isso, Draco enviou diretamente os 2000% de experiência para o Mjolnir, trazendo exatamente nessa quantia. Seu nível de ferreiro era 35,86%, mas agora estava no nível 38,93% depois de apenas uma tentativa de forjamento. Na verdade, fazer coisas acima do seu rank era a maneira mais rápida de subir de nível em qualquer jogo ou campo. Pena que era necessário ter itens semelhantes a trapaças, como o Draco, para poder abusar desse método. Ele deveria receber 1000% de experiência em Trade Skill, mas ele adiou isso por enquanto. O encantamento atingiu o nível 100, que era o máximo do Grandmaster Rank. Draco não tinha certeza se era assim que funcionava para todos ou para aqueles que conseguiam fazer algo exemplar. Ele não sabia como ir além do Grande Mestre, então ele apenas reconheceu os benefícios que o posto de Grande Mestre lhe daria. Quer fosse com Soulstones ou com Ether Crystals, tudo o que ele usasse para alimentar os encantamentos seria o mínimo absoluto em termos de requisitos. Draco não tinha certeza de quão baixo seria agora, então ele estava ansioso para experimentar. Quando ele estava prestes a iniciar o processo de elaboração novamente, Draco foi interrompido por Ikari. Draco, se você não se importa, posso fazer para você uma configuração melhor com energia mundana que nunca se dissipará enquanto você a mantiver. Ela ofereceu gentilmente. Draco ficou surpreso com a oferta dela, pois nunca tinha ouvido falar de tal coisa antes, mas se afastou para deixá-la fazer sua mágica. Imediatamente, Ikari começou a trabalhar. Ela fez com que uma torrente de energia mundana chicoteasse o super mini mundo como uma tempestade. Hila parecia animada com o trabalho de Ikari, enquanto Draco permanecia imóvel, tentando aprender o máximo possível com esta demonstração. Ikari era alguém que nasceu com o privilégio de usar a energia mundial como quisesse. Ikari acenou com a mão livre e um novo conjunto de equipamentos de ferreiro apareceu bem ao lado do conjunto atual de Draco, mas este tinha uma aura mais tangível e parecia mais fresco. Draco caminhou até o novo conjunto e o inspecionou cuidadosamente. Ele respirou fundo quando terminou, enquanto seu coração estremecia. Esse set estava no nível semi-épico, pelo amor de Deus. O que ele mesmo fez era apenas incomum, enquanto os fornecidos pela Associação Tradeskill eram em sua maioria de classificação comum. O padrão que todos usaram foi o nível Trash. Só mais um pouquinho e Ikari teria conjurado um conjunto épico da Worldly Energy. Draco apenas olhou para ela com orgulho nos olhos, o que fez Ikari corar de felicidade. Como Hila estava em seu peito, ela pensou que receberia os elogios de Draco, então ela também riu de maneira fofa. Draco pegou outro lingote de ferro e jogou na forja. Depois de devidamente aquecido, ele colocou na bigorna e começou a bater. Mais uma vez, o exaustivo processo de dano e cura começou, e Ikari garantiu que Hila não visse nem um pouco disso. Ela silenciosamente observou Draco se torturar enquanto repetia o processo de forjamento novamente. Demorou mais de 4 horas para moldar o metal desta vez, graças ao nível aumentado da técnica Tripod Origin de Draco e ao conjunto de ferreiro semi-épico. Quando terminou a elaboração básica, ele percebeu que a espada curta era praticamente igual à anterior, só que brilhava um pouco mais. Draco optou por encantar esta também, só que desta vez, ele optou por mudar ligeiramente as runas. As primeiras runas foram Sim, Gwang, Herafukai, espada, luz, golpe profundo. As segundas runas foram Sim, Shio, Heratui, espada, tempo, golpe longe.
Depois de uni-los, Draco passou a usar sua vontade para fundi-la com a arma. Se ele era ou não um grande mestre encantado não tinha nada a ver com este estágio. Este foi um puro teste de vontade e força mental. Então Draco foi forçado a passar mais uma vez pelo processo de se machucar a cada tentativa de empurrar o encantamento para a lâmina. Ikari o curou continuamente com isso, enquanto lamentava sua dor. Ela também podia sentir os efeitos disso, mas sua defesa era tão alta que o que machucaria um humano mal faria cócegas nela. Draco finalmente conseguiu que a espada curta desistisse de sua fraca resistência e aceitasse os encantamentos. Draco respirou fundo, pois este era o segmento mais importante para ele. Ele tirou os 4 cristais de éter de grau médio que surgiram nesse meio tempo. Da última vez, foram necessários cerca de 10 cristais de grau médio para ativar o encantamento. Draco estava curioso para descobrir quantos ele poderia usar desta vez, agora que era um grande mestre Bonafide. Draco começou a preencher o encantamento com energia etérica até que um cristal desaparecesse, então pegou outro para continuar. Porém, seu rosto congelou ao perceber que o encantamento já estava completo. Draco tremeu com as implicações disso. Isso significava que se ele conseguisse fazer qualquer coisa com Mjolnir, ele precisaria de apenas um cristal de éter de grau médio para preenchê-lo e fazer o encantamento atingir a perfeição. Claro, ele precisava de Ikari especificamente ao seu lado, já que nenhum outro curandeiro tinha uma habilidade de cura sem recarga. Vendo que ela era sua companheira dragoada, isso certamente não era um problema. Em essência, Draco poderia fazer um item épico a cada 4 horas, desde que sua velocidade não disparasse repentinamente. Isso foi tão ruim quanto seu progresso na alquimia, já que ele também poderia fazer centenas da poderosa poção Beijo do Anjo em poucas horas. Se Draco não tivesse tantas outras coisas para fazer, ele poderia simplesmente criar como um cachorro. Draco se acalmou e permitiu que o encantamento fosse totalmente ativado. Quando seu brilho escureceu, ele pacientemente ficou ao lado enquanto outro fenômeno ocorria dentro do super mini mundo pequeno. Desta vez, era uma forma de vida energética esbranquiçada que parecia um homem, com um corpo alto e magro. Não tinha garras, mas as pontas dos braços eram relógios. Seus olhos eram azuis e pareciam calmos. Depois de observar Draco em silêncio, ele voltou para a lâmina e mudou o formato da guarda cruzada para se parecer com 2 relógios, enquanto o mostrador no punho era a aparência da forma de vida esbranquiçada. Draco pegou a arma e colocou ao lado da Voidblade. Imediatamente, formou-se uma sinergia entre os 2 itens e seus encantamentos. A energia mundana da sala se agitou e foi sugada pelas 2 armas enquanto elas lamentavam alto. Draco assistiu a esse processo com uma expressão calma, pois isso era algo que ele já havia feito antes. Era obscenamente difícil naquela época, mas graças aos cristais de éter, era terrivelmente fácil agora. Isso foi para criar um conjunto épico. Enquanto os itens sinergizavam, Draco verificou o anúncio do sistema novamente. Parabéns pela criação da nova arma, sem nome, espada curta, épico, recompensas. 100% SP 10.000 ouros sem reputação com a Trade Skill Association. As recompensas eram muito menores porque ele já havia criado uma arma épica única antes. Então, a menos que ele fizesse uma semi-lendária, pseudo-lendária ou lendária, ele poderia se considerar sortudo por receber qualquer recompensa. Draco enviou 100% de XP para a Pair da Deni, aumentando para 650%. Enquanto estava nisso, ele decidiu inspecionar a nova arma antes de nomeá-la adequadamente. Jornoblade, espada curta classificação, épico durabilidade, 500.000 passivo 1, limpeza leve. Cada golpe em um ponto forte causará uma redução geral de 30% na defesa e cura será enfraquecida em 50%. Ativo 1, Jornoblade, envia uma onda condensada de energia Jorno na forma de uma fatia que causa 100% do dano Jorno. Tempo de espera, 1 minuto. Era uma imagem da Voidblade, então Draco escolheu nomeá-la de acordo. O Jornoblade era uma combinação perfeita para o Voidblade em todos os sentidos, então Draco estava animado para ver que tipo de benefícios o conjunto completo traria a Eva. Anúncio regional do Reino de Sturgiaven. Jogador Draco criou o design exclusivo de forjamento de espadas curtas, Jornoblade. Os jogadores agora podem comprar o design do jogador Draco e obter uma taxa de sucesso extra de 10% ao forjar o equipamento.
Anúncio internacional do continente Cari. O jogador Draco criou o design exclusivo de forjamento de espadas curtas, Jonoblade. Os jogadores agora podem comprar o design do jogador Draco e obter uma taxa de sucesso extra de 10% ao forjar o equipamento. Anúncio ilimitado para todo o sistema. O jogador Draco criou o design exclusivo de forjamento de espadas curtas, Jonoblade. Os jogadores agora podem comprar o design do jogador Draco e obter uma taxa de sucesso extra de 10% ao forjar o equipamento. Draco ignorou os anúncios do sistema e simplesmente esperou que os dois itens épicos tivessem sinergia total. Como a energia mundana do Super Minimundo Pequeno era tão potente, isso não deveria ser um problema. No entanto, Draco, libere um pouco de energia etérica. A energia mundana neste pequeno mundo está sendo drenada. Se isso continuar, o mundo entrará em colapso ao nosso redor. Ikari gritou com medo ao sentir a energia mundana tornar-se perigosamente escassa. Draco imediatamente seguiu o conselho dele e tirou um de seus cristais de éter de primeira qualidade. Em vez de enviar a energia para as espadas manualmente, ele apenas jogou os cristais sobre elas, observando como era imediatamente devorado. 1, 2, 3, 4. Após o quarto cristal de éter de alto nível, as armas épicas pareceram se acalmar e digerir a energia que absorveram. Gavinhas se formaram entre eles à medida que a energia etérica processada era trocada lentamente. Draco sentiu seu coração se partir quando viu 4 cristais destruídos no chão, mas deixou passar. Como as armas épicas consumiram mais do que ele esperava, provavelmente devido aos seus encantamentos de alto poder, claramente, os benefícios definidos também seriam maiores do que ele esperava. Em poucos momentos, a troca de energia mundial entre os dois itens chegou ao fim. Com um zumbido baixo, ambos lamentaram alto e as formas de vida energéticas que quantificavam seus encantamentos saíram e giraram em torno uma da outra antes de retornar. Draco pegou as duas armas e as inspecionou, impressionado com a sensação perfeita que ambas lhe proporcionavam quando estavam em suas mãos. Então, novas notificações do sistema apareceram. Parabéns pela criação do novo conjunto épico. Lâminas caóticas, espada curta, recompensas, 10.000% SP chama mística, fogo solar 5.000 platina 5.000 reputação contra Deskill Association. Anúncio regional do reino de Sturgiaven. Jogador Draco criou o cenário único da Epic, Celtic Blades. Os jogadores agora podem comprar o design do jogador Draco e obter uma taxa de sucesso extra de 10% ao forjar o equipamento. Anúncio internacional do continente Cari. O jogador Draco criou o cenário semi-épico exclusivo, Celtic Blades. Os jogadores agora podem comprar o design do jogador Draco e obter uma taxa de sucesso extra de 10% ao forjar o equipamento. Anúncio ilimitado para todo o sistema. O jogador Draco criou o cenário semi-épico exclusivo, Celtic Blades. Os jogadores agora podem comprar o design do jogador Draco e obter uma taxa de sucesso extra de 10% ao forjar o equipamento. As lâminas caóticas ganharam um novo efeito sinérgico interessante. Lâminas caóticas, equipamento de conjunto de armas, 2 peças, classificação, épico efeito, com 2 peças equipadas, concede a habilidade ativa a Caos, habilidade ativa efeito, transforma uma zona em uma terra de caos, onde tudo é distorcido e virado de cabeça para baixo. Mudanças de tempo, declínio de poderes, espaço se despedaça, mudanças de raças ou nada acontece. Nota 1. Esta habilidade afetará todos dentro da zona da área, independentemente de serem amigos, neutros ou inimigos. Somente o usuário não será afetado por esta habilidade. Duração, 10 segundos. Tempo de espera, 1 dia. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.